Eu vejo o rock brasileiro em duas ondas que provocaram reverberações nos anos seguintes. A primeira onda é dos anos 60, né? Que Tá. o rock no Brasil, essa história é muito interessante, né? O rock ele surge no Brasil através do cinema, quando o Rock Around the Clock, do Bill Haley, e uma outra música, agora não lembro qual, tocam em dois filmes, em 55 e 56, acho que são esses anos. Um é o Balanço das Horas, até que um juiz de São Paulo mandou, porque tipo, a molecada foi nos cinemas, né? E tipo, eles começavam a dançar enquanto estava tocando Bill Haley, né? E aí um juiz de São Paulo mandou que restringia a entrada, classificação indicativa só para maior de 18 anos. Que Porque estava dando loucura. baderna nos cinemas de São Paulo, né? Então, isso eu vou contar um pouquinho como é que surgiu essa onda dos anos 60, porque ela vai chegar no Made in Brasil e nas bandas dos anos 70. Tá. Então, o rock, nesse momento, ele era visto como uma dança. Era uma dança, era tipo um twist, era uma vertente da música americana, do blues e tal, que provocava esse frisson entre os adolescentes e que tinha uma estética um pouquinho mais jovem, de balançar o corpo, uma coisa mais sensualizada. Então, como é que as primeiras músicas de rock, não havia conjuntos, né? Não havia músicos de rock no Brasil. Então, as gravadoras, para colocarem rock, para vender, aproveitarem aquela onda, elas pegam cantores já bem estabelecidos, que são intérpretes, né? E eles gravam compactos de músicas de rock, assim como eles gravavam de outros estilos, um tango, uma bossa nova, não sei o quê, um rock. Então a primeira pessoa que grava um rock no Brasil é uma mulher chamada Nora Ney, uma cantora, acho que ela nasceu do Rio, não sei se ela nasceu no Rio de Janeiro, mas ela se estabeleceu depois lá no Rio de Janeiro, e ela grava Rock Around the Clock, em inglês mesmo, né? Olha. As primeiras músicas são isso, são versões cantadas em inglês mesmo, das músicas americanas. Depois, agora não vou lembrar o nome eu sei que tem um cara que ele traduziu Rock Around the Clock, ele fez uma versão para o português, que virou, eu acho que virou O Balanço das Horas. Tá. E que foi gravado. Agora não lembro. Eu tenho um vídeo com todos esses nomes, eu vou lembrar de cabeça. Mas enfim, mas só para explicar que no começo a gente vai copiando as músicas que vêm lá de fora. Primeiro cantando em inglês, depois construindo uma letra para português. Aí depois o Calbi Peixoto é o primeiro, junto com um guitarrista, considerado o primeiro guitarrista de rock do Brasil, que eu infelizmente esqueci o nome também do cara. Eles dois fazem o primeiro rock genuinamente brasileiro, que é Enrolando o Rock. O nome Enrolando o rock, olha só. Enrolando o Rock. Que segue, cara, se você ouvir a música, ela segue a mesma linha, assim, dessas músicas do rock dos anos 50. Eu tô anotando aqui para buscar depois, cara. Sou entusiasta cara. disso. E essa música entrou no filme, porque, claro, a gente imitou tudo, né? Então, assim, se os filmes americanos estavam vindo com as músicas de rock, a mesma coisa foi feita aqui. A indústria pensou nisso e agora o filme, eu não sei o que, de Copacabana, não lembro o que. Sei que Enrolando o Rock entrou nesse filme e tem um clipe no meio do... Esse filme é sobre um... Mas é interessante essa história para você ver como o rock lá atrás ele estava sempre associado à marginalidade, porque tinha a geração beat, não é? Que não queria, que queria viajar, que queria curtir a vida. Jack Kerouac, On the Road, a Juventude Transviada, de James Dean, os meninos com jaqueta de couro, valentões, brigões, que não iam bem na escola, estava sempre associado a isso. E esse filme, onde está a primeira música de rock genuinamente brasileira, é sobre um cara, ele é um cara que se passa em São Paulo a história, é um casal, e o cara tá sempre mal de grana, daí ele conhece um estelionatário, um cara bem falcatrua, assim, e o cara quer usar, esse falcatrua quer usar o protagonista para participar de um programa de apostas na televisão, ele quer dar um jeito de ficar rico, assim, sabe? E o cara conhece rock num lugar meio... Eu sei que ele tá andando na rua, cara, daí ele olha para baixo, uma janela, e lá embaixo tem, tipo, é de dia, e tá todo mundo dançando rock. É tipo assim, a galera que não tem o que fazer, sabe? Sim. Uma Os coisa bem desocupados estão lá dançando rock enquanto a vida tá acontecendo. Exatamente. Segunda de manhã estão no bar, sabe? Uma coisa assim. Então, beleza. Cara, mas aí mais pra frente é que vão surgindo os primeiros conjuntos de rock mesmo. Aí vem o Carlos Imperial. Aí o rock começa a ser feito no Brasil. Vem Renato e seus Blue Caps. Enfim, começam a surgir os conjuntos e aí vem a Jovem Guarda. Desculpa, Júlio, isso tá caminhando junto com a Jovem Guarda ali, mais ou menos. A Jovem Guarda vem depois. Jovem Guarda vem depois ainda. Ela é já no começo dos anos 60. Tá. Aí vem a Ainda Sene estamos Campelo. 50, tá? Isso, a gente está ali de 55 para 60, né? Tá. Enrolando o Rock, eu acho, é 57 ou 58. Então,
vai tendo essas pequenas iniciativas, até que surgem os primeiros conjuntos no fim dos anos 50 para o começo dos 60, que é o Tony Tornado, o Carlos Imperial, que é o cara que vai descobrir o Roberto Carlos depois, a Celi Campelo, a Celi Campelo é considerada a primeira, assim, rainha do rock, né? Antes mesmo da Rita Lee. Isso vai descambar na Jovem Guarda depois, como produto da invasão britânica, dos Beatles, dos Rolling Stones, quer dizer, essa febre que pegou no mundo, e aí o Roberto Carlos, ele era um imitador do Elvis, imitador entre aspas, tá? Não no sentido pejorativo, mas a história é que ele tocava com o Tim Maia, né? Da galera da Tijuca, e o Tim Maia era o imitador, entre aspas, do Little Richard, né? Um músico negro de swing, e o Roberto Carlos do Elvis, que o Elvis não era bem um cara certinho, mas era um menino branco, né? Sim. Então, assim, cada um a sua semelhança. E aí, eles tinham o conjunto dele, o The Sputniks, eles conseguem uma apresentação no programa do Imperial lá, como é que era? O Carlos Imperial tinha um programa lá, não lembro o nome agora. Hoje é dia de rock, se eu não me engano. E aí eles fazem uma apresentação, e na saída, isso está no filme do Tim Maia, inclusive, né? O Roberto vai lá atrás do Imperial. Isso, tô lembrando dessa cena, verdade. Que ele fala, eu sei imitar o Elvis, pô, você não quer me dar uma oportunidade, cara, não sei o quê. E aí eles brigam, né? Ele briga com o Tim Maia nessa hora. Então, mas por que eu tô contando isso? Porque ainda não tinha tido a invasão, o Ye, 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 né? A invasão dos Beatles. Esse ano eu acho que foi 67. Foi 67. Não, se foi 67, já teve. Não, foi antes, foi bem antes. Comecinho da década, eu acho, não? Comecinho da década, 61, 62. E então ele surge como um cara que ele seria o Elvis brasileiro. Só que aí vem a invasão britânica. E aí que eles vão imitar. Sempre imitação, né? A gente sempre tentando imitar, porque você ainda não tinha gente fazendo rock, era caro, né? Imagina ter os instrumentos, e não era uma música que tinha surgido no Brasil, então não era uma música de massa. Aí vem o Ye, 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 daí a Jovem Guarda, e daí eles começam a pegar as músicas dos Beatles e de outros conjuntos e fazer as versões brasileiras. E aí você tem a primeira onda, né? O rock se torna uma febre, mas ele era assim, comportadinho, né? Uma música sempre com coisas assim politicamente corretas dentro ou seja, não podia ter dancinhas, não podia ter mensagens muito explícitas e tudo mais. Esse era o rock dos anos 60. Quem foi um pouco fora da corrente foram os Mutantes, já no final da década de 67, 68, quando porque os Mutantes surgem dentro do tropicalismo, né, junto com Gil, Caetano e outros, uma outra corrente ali que mesclou outros estilos musicais e tal. Então você tinha essas duas coisas, né? A Jovem Guarda, que tocava pra caramba, e os Mutantes, que era um grupo, assim, bem reconhecido, mas eles iam fora dessa corrente do Ye, Ye, Ye. Só que quando vira dos 60 para os 70, os principais... primeiro que a invasão britânica, os Beatles acabaram, né? A invasão britânica morreu, e a Jovem Guarda, os artistas da Jovem Guarda decidiram seguir carreiras próprias. Então eles deixaram de fazer rock. Eles poderiam ter, por exemplo, vamos supor que o Roberto Carlos falasse, agora eu quero ser um cara de rock progressivo. Ele podia ter seguido esse caminho, né? Mas não, eles... Isso, o caminho romântico, né? Ele foi mais ser um Julio Iglesias do que um Elvis, né? E se você pensar, por exemplo, no Erasmo, outros artistas daquela época, o que aconteceu com aquela geração é que nós não tivemos, assim, um nome que evoluiu dentro do rock, junto com o rock and roll, entende? Como aconteceu lá fora, o rock passa daquele rock básico, clássico dos anos 50, para um rock romântico no começo dos anos 60, para um rock um pouquinho mais psicodélico nos anos 60, fim dos anos 60, depois um rock progressivo. Os artistas da Jovem Guarda não foram seguindo essa trilha, entendeu? Eles se mantiveram. Ou adotaram um caminho mais popular, como o caso do Roberto, da própria Vanderleia, ou seguiram inspirados naquele rock romântico inicial e clássico, que foi o caso do Erasmo, né? E aí o que aconteceu é que quando a gente tem a virada dos 60 para os 70, tem a repressão no país, né? E com a repressão, assim, tinha a questão ideológica, mas tinha também a questão moral. Então, assim, o rock era contestador, era rebelde, queria falar de sexo nesse momento, porque você tinha tido em 68, né? Assim, o verão, 67, o verão do amor, amor livre e tal, e muitas bandas surgindo dali para frente são fruto disso. Então, esse movimento não pegou aqui no Brasil. E aí o que acontece? Como resultado disso, o rock não circula, ele não se torna uma música de massa. Tem isso, você tem a dificuldade para importar instrumentos, porque você tinha restrição aqui no Brasil para proteger a indústria nacional. Tinha poucas fábricas aqui produzindo, então conseguir equipamentos era difícil, era conseguir muito caro.
era muito caro para você comprar os equipamentos de rock, então tudo isso impediu que ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos nos anos 70, que foi um meio de vida, né? A história de subir num ônibus com os amigos e viajar pelos Estados Unidos e tal, isso foi uma coisa que praticamente não existiu aqui no Brasil. O que pegou no Brasil foi a música jovem, que nos Estados Unidos era o rock, aqui foi a MPB, que era a música de contestação do regime, daí os artistas foram exilados, então os jovens universitários queriam ouvir MPB. O rock, ele era assim, pouquíssimas pessoas que tinham acesso aos discos, tinham condições financeiras de comprar os instrumentos e tinham as referências e, cara, era muita insistência mesmo para querer fazer aquilo aí, porque aí você tinha, né, a música jovem, que era MPB, e o brega, que era a grande, assim, a música popular do momento. E o Raul Seixas corria por fora, né, porque é interessante saber isso, o Raul Seixas, a gente não pode considerá-lo como um artista do rock dos anos 70, porque ele é um cara que, na verdade, ele bebe no rock dos anos 50 e até o final ele tentou pegar o rock clássico e ele defendeu o rock clássico até o final. E ele não foi propriamente um artista de rock no sentido próprio do termo, ele misturou vários elementos na música dele. O rock era sempre a espinha dorsal, mas ele trazia o brega, ele trazia, cara, umbanda, várias outras, né? Você pega um disco do Raul, ele nunca é rock do começo ao fim, sempre tem várias coisas. Por isso ele canta, pode crer que eu não tenho nada a ver com a linha evolutiva da música popular brasileira, porque de fato ele corre por fora. E é nos 70 que ele faz mais sucesso, Júlio, o Raul? É nos anos 70, sim. Ah. Quando tem o Krieg Rabandolo em 73, que é o primeiro disco dele, que tem Mosca na Sopa, que tem Metamorfose Ambulante, mas ele era... O primeiro sucesso do Raul, em nível nacional, não que ele não... O Raul, ele tem uma... A gente pode falar mais disso lá pra frente. Ele tem toda uma história antes do primeiro disco solo dele. Mas o primeiro sucesso nacional dele é Ouro de Tolo, que é uma música brega. Ela flerta com o brega e ela faz menção aquele comecinho de Ouro, sabe, Ouro de Tolo, né? Não tô lembrado de cabeça agora. Não sou um grande conhecedor de Raul, não. Eu queria estar contente porque eu tenho um emprego, sou um dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Enfim, essa música tem um comecinho ali, que tem que instrumento que é, cara, que faz menção ao Roberto Carlos e ao Erasmo, porque, enfim, o Raul tá querendo dizer várias coisas nessa música, e uma delas que ele se sentia também maltratado, menos maltratado em relação aos grandes nomes, assim, né? Entendi. Tipo assim, a mídia dá muita atenção para Roberto e Erasmo, para mim não. Então ele faz uma brincadeira na música com eles. Então o grande sucesso do Raul vem em 73 com o Krieg Rabandolo, 74 com Guita, que é o auge da parceria dele com Paulo Coelho, que é onde tem Guita, Sociedade Alternativa, Medo da Chuva, SOS, Trem das Sete. E só esse disco, se você depois quiser que eu fale dele, esse disco tem muita história, posso ficar 15 minutos dele, mas enfim. Depois, 75 tem o novo É com Tente Outra Vez, que é um reflexo da prisão e da tortura do Paulo Coelho. 76, há 10 mil anos atrás, que também foi um grande sucesso, e é o último disco da parceria com Paulo Coelho. Esses 4 são os discos que mais fizeram sucesso. Depois o Raul passa a ter uma carreira muito irregular. Mas, só voltando ali à questão das bandas, então, além do Raul nos anos 70, a gente tem algumas bandas, principalmente em São Paulo e no Rio. Tem no resto do Brasil também? Tem. Mas o que acontece é que o que não aconteceu nos anos 80, tudo isso a gente está falando para a gente chegar nos anos 80, né? É que nos anos 80 foi o contrário, tudo jogou a favor. Então, lá nos anos 70, as gravadoras não queriam passar rock, porque elas sentiam que os jovens não queriam ouvir rock, e com menos rock sendo consumido, menos gente está ouvindo e criando rock. Então era uma coisa muito restrita. Você tem alguns grupos de bandas que não conseguiram massificar o som delas, e o Made in Brasil, por exemplo, é esse caso. O Made in Brasil, eles surgem como... Imagina uma banda que surgiu no auge do Iê, 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 mas que fez aquilo que eu falei. Lembra que eu falei que os artistas não evoluíram junto com o rock, ficaram presos naquela coisa, música felizinha, e depois abandonaram? O Made in Brasil fez o outro caminho. Eles foram seguindo, eles caminharam para o hard rock. Eles foram a primeira banda assim, de expressão nacional que fizeram um som mais pesado. Mas, assim, não é que é uma banda que não fez sucesso. Eles chegaram a se apresentar em programas da TV Record em 73, junto com uma outra banda paulista chamada Joelho de Porco. Eles tinham um vocalista, cara, o cara cantava melhor que Robert Plant, do Led Zeppelin, Cornelius Lucifer. O cara tem uma voz incrível, assim. Mas, assim, a carreira não foi pra frente. A banda nunca estourou, entendeu? Daí o Cornelius saiu para fazer carreira solo. Por quê? Porque isso valia muito mais a pena do que você seguir numa banda de rock. Então, essa é uma banda que ela teve uma carreira muito irregular. Eles lançam esse primeiro disco em 73,
quase ninguém ouviu falar desse disco. 74, o primeiro disco deles. Quem que ouviu falar do primeiro disco do Made in Brasil? Quase ninguém, porque eles não tiveram repercussão. E você vai ouvir, assim, as letras, elas são bem simples mesmo, assim, não havia muita referência para fazer rock em português, né? Então essas bandas dos anos 70 sofreram um pouco por causa disso. Eles imitavam, o Made in Brasil era muito assim, Rolling Stones, um pouco de Led Zeppelin, um pouco de Queen, assim, pô, você olha o primeiro disco eles tocando, parece o Queen, cara. Eles tocavam maquiados antes do Kiss, inclusive, e antes dos Secos e Molhados. Olha, eles já estavam maquiados em 69, a parada do rock circo, né? Uma coisa teatral. Cara, então, aí tem eles, sabe, a Rita Lee e o Tutti Frutti, porque aí os Mutantes enveredaram pro progressivo com a saída da Rita Lee em 72, né? Ela, com o Tutti Frutti, aí ela faz um disco que é mais parecido com o Made in Brasil, mais rock, anos 70 mesmo, rock blues. Mas tudo isso para dizer que tudo isso que a gente vê nos anos 70 acaba sendo uma reverberação do que ocorreu nos anos 60. Não é um movimento propriamente dito, é uma cópia de algumas coisas que acontecem lá fora, mas você não tem um rock massificado sendo produzido, sabe, aqui no Brasil. A gente não conseguiu transformar isso numa música de massa. Era marginalizado, era uma música marginalizada. O que